Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, apenas um versículo 25. Que bom estarmos na casa do Senhor e podermos agora ler mais uma vez a palavra do Senhor e refletirmos nela. Lamentações 3, 25, diz assim a palavra do Senhor. Texto bem pequeno. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Vamos ler todos nós, uma só voz, vamos lá? Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Aleluia. Está animado. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por tua bondade, por esse momento, Deus, tão agradável na tua presença. Pedimos que o Senhor, neste momento, continue nos abençoando e continue a falar aos nossos corações. Que o teu Espírito faça aquilo que o pregador não pode fazer. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia do teu povo e nos abençoa, Deus, para que possamos reter a tua palavra e que possamos ser ministrados, acima de tudo, pelo teu Espírito. Que o interior de cada um de nós aqui receba a porção do Senhor neste momento, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, para o bem do teu povo e, acima de tudo, para a glória do Senhor. Assim nós oramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Lamentações, ele surge em um contexto caótico, né? Um contexto de dificuldades, de fato, para o reino de Judá. Principalmente para Jerusalém. Jerusalém está acabada, está destruída, está em ruínas, o templo está em ruínas, e o povo de Deus está sofrendo as consequências do seu pecado. O povo, diversas vezes, o reino de Judá, foi advertido pelos profetas para que eles abandonassem os seus pecados, para que eles se voltassem para o Senhor, para que eles não quebrassem a aliança com o Senhor. E Deus é Deus que promete e cumpre. Deus é Deus que também disciplina o seu povo, corrige o seu povo. E eles estão vivenciando aqui, esse é o contexto de Jeremias aqui nesse livro de Lamentações, principalmente aqui no capítulo 3, quando ele olha para essa situação de caos de fato na qual se encontra o reino de Judá, Jerusalém, e ele se entristece, ele lamenta. Ele, em meio a esse cenário tão difícil, ele traz aqui essa expressão de fé, de confiança em Deus. Ele diz, bom é o Senhor. Bom é o Senhor. Deus é bom de fato e a gente sabe disso. Então, pela fé, nós cristãos, o povo de Deus, assim como o povo de Deus aqui, assim como Jeremias aqui, pela fé o povo de Deus pode contemplar a bondade de Deus, ainda que seja em meio às adversidades da vida. Ainda que seja em momentos difíceis, a gente pode e a gente deve olhar e enxergar a bondade de Deus por trás de todas as coisas. Porque a bondade de Deus, ela independe das circunstâncias, se boas, se ruins. Bondade é atributo de Deus, faz parte do caráter de Deus. Deus é bom. Nós, quando de alguma forma procedemos de forma bondosa, quando se acha alguma bondade em nós, é sempre quando Deus compartilha conosco, comunica a nós, participa, né, da sua bondade para conosco, e a gente pode realizar coisas boas, mesmo sendo maus. Então, a nossa bondade, quando nós a exercemos, ou quando ela pode ser encontrada em nós, ela é derivada de Deus. Deus é bom na sua essência. Deus é essencialmente bom. Você pode afirmar isso? Deus é essencialmente bom. Ele é bom. Ele é bom. Por isso que a gente pode confiar na bondade de Deus, assim como Jeremias aqui. Veja que Jeremias, ele não olha... Jeremias não está dizendo assim, o Senhor foi bom para o povo de Deus, para o reino de Judá, para Jerusalém. Jeremias não está dizendo o Senhor vai ser bom quando Ele trouxer de volta o povo do cativeiro. O povo está cativo,
está nas mãos dos babilônios. E Deus diz assim, através da boca do seu servo, pelo seu Espírito, que Ele continua sendo bom. Mesmo em meio à disciplina, Deus continua sendo bom. E a gente precisa reconhecer a bondade de Deus em meio às correções de Deus, à disciplina de Deus, o castigo de Deus sobre o seu povo. Porque até essas atitudes do Senhor para conosco são boas atitudes, porque Ele nos ama. Deus é bom de fato, pessoal. A Bíblia diz, Salmo 52, vai dizer que a bondade de Deus dura para sempre. A bondade de Deus dura para sempre. E Deus é bom. Aqui a gente tem duas lições. Esse é o nosso tema, Deus é bom. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Deus é bom. Deus é bom. E a primeira lição que a gente tira aqui, são duas as lições que eu quero compartilhar com os irmãos, elas estão bem claras no texto, é que Deus é bom de forma notória para os que esperam nele. Você espera no Senhor, meu irmão? Amém? Devemos esperar no Senhor, porque quem espera no Senhor sempre alcança, sempre vislumbra, sempre desfruta da bondade de Deus. Esperar no Senhor é bom. Quem espera no Senhor deve esperar com convicção, com certeza de que Ele não vai falhar. Ele vai cumprir. A sua bondade sempre está presente. E isso é notório a nós, povo de Deus. Isso é notório a mim e a você, porque conhecemos. Nós sabemos em quem nós temos crido. Isso não é notório a todos. A bondade de Deus é sobre todos. É sobre tudo. Quando Deus criou todas as coisas, a gente lembra muito bem. A bondade de Deus é revelada a nós de maneira primeira, eu posso dizer assim, na sua criação. Quando Deus cria todas as coisas boas, quando Ele cria tudo lá, no finalzinho da criação, a Bíblia diz assim, eis que Deus viu que tudo era muito bom. Reflexo da bondade de Deus. Deus é bom de fato. Ele continua sendo bom. E pela fé a gente pode enxergar isso. Um homem de Deus no passado, ele disse assim, a fé se revela acima das adversidades para contemplar a paternal bondade de Deus. Deus é bom de fato. Se você abrir aí Salmo 145, abre no Salmo 145 comigo, por favor. Salmo 145, versículos 14 e 15. Salmo 145, versículo 14 e 15. Vai dizer assim, em ti esperam, vocês podem ler comigo? Vamos lá? Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo o vivente. Veja como Deus é bom de fato. Deus é bom até para aqueles que não estão esperando nele. Deus é bom para com todos. Mas isso é notório a mim e a você. E a gente não pode esquecer de lembrar todos os dias da bondade de Deus. Não há um segundo sequer neste dia no qual nós não tenhamos sido abençoados pela bondade de Deus. Ela sempre nos alcança. Deus é bom, em primeiro lugar, para os que esperam nele. O que é esperar no Senhor, irmãos? Esperar no Senhor é confiar no Senhor. Esperar no Senhor é colocar diante do Senhor todas as nossas dificuldades, todas as decisões que precisamos tomar. Confiar no Senhor é crer que Deus é soberano. Confiar no Senhor é crer que Deus sabe o que é melhor para nós. Esperar no Senhor é isso. É a gente depender totalmente do Senhor. Esperar no Senhor é colocar diante dEle toda e qualquer situação. É nós confiarmos em Deus, ainda que tudo diga que não. Isso é esperar em Deus. É conhecer as suas promessas e não se desviar para a direita nem para a esquerda. Permanecer firme naquilo que o bondoso Deus prometeu. Deus é bom para os que esperam nele.
Todos nós, todo o povo de Deus que tem esperado em Deus, tem recebido as suas bênçãos, tem recebido o cumprimento das suas promessas. Esse povo, ele esteve no exílio, mas ele não permaneceu no exílio. Deus lembrou-se do seu povo e o tirou de lá. Deus é bom. Deus não deixou o seu filho Jesus no sepulcro. Ele o tirou de lá. Ele o ressuscitou. Deus é bom. O Deus que nos elegeu antes da fundação do mundo não nos deixou nas trevas do pecado. Ele nos chamou das trevas para a luz. Ele revelou a sua bondade para comigo e para com você. Amém? Deus é bom. Guarde isso no seu coração. Para você que espera nele. Para você que espera em Deus, isso é notório. O ímpio não reconhece isso. O ímpio só reconhece, só fala da bondade de Deus quando as coisas estão boas. Aqui ou acolá lembra, Deus é bom. Porque de fato, só quem enxerga a bondade de Deus em tempos de dificuldades, em tempo de lutas, em tempo de luto, em tempo de tristeza, em tempo de enfermidade, é somente nós, somente o povo de Deus. E Deus pode fazer isso com aqueles que ainda não conhecem a Deus dessa forma. A bondade de Deus também pode ser revelada hoje neste lugar. Há pessoas que talvez, que porventura não conheçam o Senhor, aqueles que nos acompanham via internet, que não conheçam o Senhor, mas que Deus esteja falando ao seu coração neste momento, trazendo das trevas para a luz, tirando a cegueira espiritual. Em meio às dificuldades, essas pessoas também podem enxergar ao Senhor. Basta que a bondade de Deus chegue de forma redentiva em suas vidas. Deus é bom para com todos, guarde isso no seu coração, mas Ele é bom de maneira toda especial para aqueles que esperam no Senhor. Amém? Você espera em Deus? Amém. Então, certifique-se a cada dia de que você não vai esquecer a bondade de Deus, de que você pode computá-la todos os dias, porque isso vai te ajudar a ser agradecido, isso vai te ajudar a olhar com confiança. O profeta, ele não disse que Deus foi bom, ele não disse que Deus seria bom, ele disse que Deus é bom. Ele foi, é e sempre será. Amém? Que nenhum de nós, irmãos, duvidemos da bondade de Deus nas nossas vidas. Em segundo lugar, o texto nos mostra que Deus é bom para quem? Para a alma que o busca. Deus é bom de fato para o seu povo, porque é somente o seu povo que o busca. É somente o seu povo que sabe de onde é que emana todo o bem, de onde é que emanam todas as bênçãos. É somente a igreja de Cristo, é somente o povo de Deus, é somente esse povo que estava em aliança, nós que estamos em aliança com o Senhor, em Cristo, que o buscamos. O pastor começou lendo um texto, se eu não estou enganado, foi Jeremias 29. Vamos abrir Jeremias capítulo 29. E eu gravei o texto, o capítulo, não gravei o versículo, mas foi Jeremias 29, acho que... Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13 nos mostra de maneira breve como nós buscamos ao Senhor, como o povo de Deus o busca. Veja o que aqui diz, você pode ler comigo, Jeremias 29, 13? Então, é Deus falando com o seu povo, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus que nos convoca a buscá-lo, Ele é o Deus que nos capacita a buscá-lo, Ele é o Deus que nos faz perseverante para buscá-lo, porque Ele é bom. E Ele é o Deus que se deixa achar pelo seu povo na sua bondade. Quando nós o buscamos de todo o nosso coração, sem reservas, quando nós o buscamos confiantemente, quando nós o buscamos esperançosamente, quando nós o buscamos de toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, o Senhor é glorificado com isso. E a bondade de Deus é experimentada por nós, seus servos. E a Bíblia diz isso para mim e para você, meu irmão. Provai e vede que o Senhor é bom. Todos aqueles que provam o Senhor neste sentido, que esperam na sua bondade, que confiam nas suas promessas, que buscam, que acreditam
que sabem que não há outra fonte de bondade para nos abençoar, todos eles desfrutam, provam ver que Deus e veem que Deus é bom. Nós temos muito mais convicção com o que temos hoje em comparação ao que Isaías tinha, a nível de revelação de Deus, que se dá de forma progressiva. Nós temos a Cristo, onde a verdade de Deus, a bondade de Deus se revela a nós de maneira personificada. Nós podemos e devemos enxergar a bondade de Deus cuidando de nós todos os dias, diariamente, em todo o tempo. E nós já temos visto, sabemos que a bondade de Deus já se revelou a nós de maneira plena na obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já nos salvou. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Ele é bom, Ele nos abençoou, a sua bondade nos alcançou com salvação. Então, irmãos, que possamos ver a bondade de Deus em meio às nossas lutas, que possamos enxergar a bondade de Deus em meio às nossas dificuldades, em meio à enfermidade, em meio ao luto, em meio às turbulências da vida. Enxerguemos a bondade de Deus, porque ela está por trás. O homem de Deus no passado disse que em todos os momentos da nossa vida, Deus deixa o seu rastro de bondade na vida do seu povo. Deus é bom. Em tudo Ele tem um propósito. Em tudo nós somos abençoados por Deus, ainda que não consigamos enxergar. Mas a gente não precisa enxergar, porque nós recebemos fé da parte de Deus. Fé não é ver com os olhos carnais. Fé é ter a certeza no coração de que esse Deus não pode falhar. A sua bondade não falha. Ela não vai falhar comigo nem com você. Que a gente possa descansar na bondade de Deus. Ela é presente de fato. Que em meio às dificuldades, como ele falou aqui, como ele enxergava, ele pôde dizer: Deus é bom. Você está em disciplina, meu irmão? Afirme: Deus é bom. Está com um problema difícil na família? Afirme: Deus é bom. Os irmãos do louvor podem vir. Você está enfrentando uma causa na justiça, está ansioso? Afirme para você: Deus é bom. Você tem um Deus de toda bondade. As coisas que Ele vai te dar como expressão da sua bondade são pequenas em relação à bondade do próprio Deus, que é nossa, que pertence a mim, que pertence a você. Deus já se nos deu na pessoa de Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Lembremos-nos do que disse o Senhor Jesus na sua oração: se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste saberá dar boas coisas àqueles que lhe pedem, àqueles que buscam a Ele, àqueles que esperam nele. Assim somos eu e você. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos te agradecer por tua bondade. Ela nos alcança, Deus. O Senhor é bom e nada pode mudar isso. Não deixa que nada venha distorcer a nossa visão da tua bondade, Deus, sempre presente em nossas vidas. Não deixa, Deus, que venhamos ceder às tentações, às sugestões do inimigo, que tentam nos fazer duvidar da tua bondade quando as coisas estão difíceis, quando os dias são maus, quando a aflição chega, quando a enfermidade bate à porta da nossa casa, quando o luto chega. Nos faz, Deus, entender e olhar e saber que o Senhor não variou, que o Senhor não mudou, que o Senhor continua o mesmo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O Senhor é sempre bom para nós. Ajuda-nos a descansar nessa verdade. Ajuda-nos a confiar nesta verdade. Ajuda-nos a nos alimentar dessa verdade, porque a tua palavra, Deus, é alimento. Lembrarmos-nos das tuas promessas, da tua bondade em meio às aflições vai nos sustentar, vai nos trazer esperança, a esperança que trouxe, Deus, essa revelação de Deus ao teu servo Jeremias. Ela continua sendo a mesma, que traz também aos nossos corações a certeza de que o Senhor não vai falhar, de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la
até o dia de Cristo Jesus. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor pela tua bondade, Deus, nas nossas vidas. Assim nós te oramos gratos por todo o bem que o Senhor nos tem proporcionado, porque grande é a tua benevolência para conosco, para com o teu povo. Assim nós te oramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus.